Oi, tudo bem? Eu sou a Naka e sejam muito bem-vindos ao Clube dos Desassociados. O caso de hoje ele é brasileiro e ele é um caso muito misterioso que ficou muitas pontas abertas. Hoje a gente vai falar do menino Evandro. Antes de começar o caso, a gente tem que focar em algumas coisas. Primeiro é que as fontes desse caso foram todas retiradas de documentos originais, reportagens e no podcast Projeto Humanos. Esse projeto ele é composto de 25 episódios, ele é todo feito baseado numa investigação de 2 anos sobre o assunto. Todo esse caso aconteceu numa cidade no litoral do Paraná chamada Guaratuba, em 1992. Tem um caso muito famoso também, que é do Leandro Bossi. Inclusive, ele é muito importante para esse caso também. O caso do Leandro, ele não houve solução, não foi encontrado. Até hoje, ninguém sabe o que aconteceu com ele. Os acusados nesse caso do Evandro, que a gente vai falar daqui a pouco, eles assumiram envolvimento no caso do Leandro. Falaram que eles estavam envolvidos no sequestro do menino e que entregaram o Leandro para um casal de gringos que eram líderes de uma seita. Então, nesses anos 90, lá nessa cidade do Paraná, estava com uma onda muito grande de investigações, de conspirações, de denúncias sobre grupos satânicos e bruxaria. O nome dele era Evandro Ramos Caetano, ele tinha 6 anos, morava na cidade litoral do Paraná chamada Guaratuba. Ele morava com os seus pais, Maria e Ademir Caetano. Uma coisa muito importante nesse caso é deixar bem claro, bem frisado, que a casa onde eles moravam era cerca de 100 metros da escola onde Evandro estudava e a sua mãe trabalhava na secretaria. Então, como era a rotina dele? O Evandro ia de manhã para a escola, ficava com a mãe, ficava lá brincando, era uma criança normal, ficava brincando de manhã lá com ela, para não ficar sozinho. Na hora do almoço ele ia para casa, ele almoçava e depois ele voltava à tarde para a escola normal. Então no dia 6 de abril de 1992, era um dia chuvoso, estava um tempo feio, então a mãe falou, não, vou deixar ele dormindo. Então depois ele acordou, almoçou e foi para a escola. Quando ele foi para a escola, ele lembrou que ele tinha esquecido um brinquedo em casa. Como era perto, a casa dele era quase na esquina da escola e eles faziam esse trajeto todos os dias, então não tinha perigo. A mãe deixou ele ir buscar esse brinquedo em casa. Então deu o horário da escola e o Evandro não voltou. A mãe ficou preocupada, ela resolveu ir até a casa. Quando ela chegou lá, o brinquedo continuava lá. Ou seja, o Evandro nunca chegou na sua casa de volta para pegar esse brinquedo. Todo mundo ficou desesperado, eles foram pela cidade, pelo bairro, né, procurando o menino. Os outros vizinhos também procuraram e ninguém encontrou, ninguém tinha nenhuma pista, ninguém tinha visto o Evandro. Como não era o primeiro desaparecimento na região, e já estava todo mundo falando sobre isso, o caso chegou nas autoridades. Então o prefeito da cidade, que era o Aldo Abage, ele entrou em contato com a polícia e eles solicitaram que a polícia mandasse um grupo especializado em sequestros, que era o Grupo Tigre. Esse Grupo Tigre ele fazia parte da Polícia Civil. Esse Grupo Tigre começou a liderar essa parte de investigação, eles começaram a fazer uma busca maior no local e não encontraram nada. Uma coisa também que é muito importante dizer nessa parte é que, além dos policiais, além das pessoas e todo mundo procurando o menino, também pediram ajuda de pais de santos, médiuns e etc. Tudo que tivesse ajudar eles estavam pedindo. Então o pai de santo Oswaldo Marceneiro, que estava ajudando eles também nessa busca, ele disse que estava incorporado e que ele tinha sentido que um certo local de uma mata teria algo estranho. Então ele indicou esse certo local. Chegando nesse local, eles encontraram um corpo. Então, no dia 11 de abril desse mesmo ano, só 5 dias depois do sumiço, eles encontraram esse corpo na mata. Ninguém sabia de quem era e começou
as investigações em cima disso. Esse corpo ele estava bem deteriorado. Ele não tinha pés, não tinha mãos, não tinha cabelos, não tinha alguns órgãos. Já estava em um estado bem alto de decomposição e ninguém sabia ao certo quem era. Então a família do Evandro foi chamada para fazer o reconhecimento do corpo. Quem foi fazer esse reconhecimento foi o pai do Evandro, o Ademir, e um primo deles, um primo da família, que era o Diógenes. Esse nome é muito importante, vamos já deixar claro disso, porque é muita coisinha e todos os detalhes são importantes. Próximo desse corpo só tinha uma bermuda branca, que era a mesma bermuda de Evandro, e a chave da casa dele também estava próxima. Alguns dias depois de terem encontrado o corpo, também foi encontrado um par de chinelos, o que fez a polícia achar que a cena foi montada, até porque esse chinelo não é usado, ele é como se fosse um chinelo novo que pegaram e colocaram ali perto só para mostrar que tinha alguma coisa ali. Segundo a mãe do Evandro, o que teria facilitado para o Ademir reconhecer o corpo era uma mancha que o Evandro tinha. Porém, como o corpo estava deteriorado, a própria perícia disse que esse corpo só podia ser reconhecido após exames de DNA. Foi feito 3 exames de DNA e desses 3, 2 foram inconclusivos. Um foi dado 97% de chance. Durante essas investigações, alguns alunos da cidade fizeram uma manifestação pedindo para as autoridades mais segurança no local. Essa manifestação não agradou às autoridades, pelo contrário. A primeira-dama da época, chamada Celina Abage, esse nome também é muito importante, ela foi contra essas manifestações. Ela dizia que ia sujar o nome da cidade, então ela não deixou, o que só revoltou mais ainda os funcionários e as pessoas da cidade. No dia 2 de julho de 92, 3 homens confessaram ter matado o Evandro. Esses homens eram Oswaldo Marceneiro, lembra que eu falei dele um pouquinho antes, o que achou lá o corpo? O Vicente de Paula, que era um outro pai de santo, e Davi dos Santos. Os 3 disseram que tudo foi encomendado para um ritual de magia negra que foi solicitado pela primeira-dama, Celina Abage, e que a sua filha, Beatriz Abage, também teria ajudado nesse ritual. Eles também falaram o nome de mais 2 pessoas, o Ayrton Bardelli, que era um funcionário de uma das empresas da família política, e o Francisco Cristofelino, que era um vizinho do Oswaldo. Segundo eles, esse ritual ele teria sido feito para abrir novos caminhos de fortuna para a família Abage e também da política, já que eles eram os prefeitos da cidade. Na época, com todas essas investigações sobre a família Abage, o prefeito foi tirado do seu poder, a mídia caiu em cima, divulgaram muita coisa sobre a família, foi onde começaram a chamar essas mulheres de as bruxas de Guaratuba. E no meio dessas divulgações foi divulgar uma fita cassete onde a Celina e a Beatriz assumiram todo esse ritual, o assassinato, enfim. Uma de nós segurou a mão de uma criança, da criança, e o Oswaldo segurou embaixo as pernas, e daí o de Paula fez, cortou, estrangulou, cortou o pescoço e abriu. Aí tiramos os órgãos dele, e daí os 2, o Oswaldo e o de Paula, eles pegaram e daí eu fechei o olho, eu sei onde que eles ofereceram. Eles iam dar oferenda, mas eu fechei o olho porque eu não queria ver. Por que foi feito isso? Por que foi sacrificada a criança? Para vir mais fortuna, justiça. Fez essa gravação não foi o Grupo Tigre, que até então eles não tinham descoberto nada. Quem fez essa gravação foi o Grupo Águia,
que a família também solicitou esse grupo Águia, eles foram atrás, que eles eram da Polícia Militar. Ele não tinha nada a ver com o grupo Tigre, então, ou seja, estavam sendo feitas 2 investigações paralelas, sem o consentimento do grupo Tigre, que já tinha sido feito antes. Por quê? Porque o primo da família, aquele que descobriu lá, que ajudou o pai a reconhecer, o Diógenes, ele já estava suspeitando do Oswaldo, o pai de santo, que indicou o local. Ele achou muito estranho ele ter falado que estava incorporado e ter indicado esse local e ser exatamente o mesmo local que ele falou. E depois, obviamente, ele já confessou o crime. Só que quando o Diógenes estava com essa suspeita, ele chegou a passar isso para o grupo Tigre, que não fez nada. Então ele alegou que o grupo Tigre não estava trabalhando no caso, que eles estavam fazendo corpo mole, que eles estavam afastando ele das investigações. O Diógenes, ele era como se fosse um porta-voz dessa família. Tudo que acontecia era ele que falava, ele deu inúmeras entrevistas depois falando sobre esse caso. Uma das curiosidades desse caso é que a Celina e a Beatriz, elas relataram que, na verdade, essa gravação foi tudo uma armação do grupo Águia, que elas teriam sofrido diversos abusos, torturas, e que, na verdade, elas não confessaram nada. Elas só repetiam o que eles mandavam elas falarem. Quando elas falaram em público sobre isso, o Ministério Público foi investigar, né, sobre esse caso, investigar as gravações, porém eles não encontraram nada em que fosse comprovado que realmente elas foram torturadas e etc. Um dos delegados que estavam envolvidos nesse assunto, o delegado Oliveira, ele chegou a pedir para pagar do próprio bolso a exoneração do corpo do Evandro, porque ele não acreditava que esse corpo encontrado fosse realmente o corpo do Evandro. Então ele pediu para pagar do próprio bolso e ninguém aceitou. Ainda reforçando que os testes de DNA não foram conclusivos. Só 2 deles foram inconclusivos e um deles deu 97% de conclusão. Porém, como foi feito nos anos 90, os peritos de hoje em dia falam que não seria válido. Então ele pediu essa exoneração do corpo para realmente fazer esse exame atual com as novas tecnologias e ver se é o corpo do Evandro ou não. E nunca aceitaram esse pedido dele. Nessa época, o boato que rolava na cidade era que as bruxas de Guaratuba, elas pegavam as crianças que tinham 7 letras no nome, justamente por conta do Leandro e por conta do Evandro, e assim por diante. Então, todas as mães na época tinham muito medo, elas tomavam uma conta assim excessiva dos seus filhos, com medo de acontecer alguma coisa por conta disso. A Beatriz e a Celina, elas ficaram presas até o ano de 96. No ano de 1998 teve o primeiro julgamento desse caso, onde seria o maior julgamento do Brasil. Ele foi 34 dias de júri, porém nesse júri elas foram inocentadas sem provas de que o corpo era de Evandro. O Ministério Público não aceitou, eles recorreram e esse júri foi negado, foi anulado. Em 2001, teve um outro julgamento, onde a Beatriz foi condenada a 21 anos de prisão. A sua mãe, Celina, ela não foi julgada por ela já ter mais de 70 anos e é contra a lei no Brasil. Em 2016, a Beatriz recorreu a um pedido de perdão, o indulto, né, de perdão, onde ela alegaria que ela já tinha cumprido a maior parte dentro da prisão e que ela teria filhos pequenos. O Oswaldo, o Vicente e o Davi, eles foram julgados em 1999 e foram condenados em 2004. O Vicente morreu dentro da prisão. O Sérgio e o Ayrton foram inocentados em 2005. O que deixa muito estranho, porque algumas pessoas foram condenadas, outras não. Ninguém ainda sabe ao certo o que aconteceu com o Evandro, se era exatamente o corpo do Evandro, se não era o Leandro. Fica nesse impasse porque eram meninos muito parecidos, eram muitas crianças desaparecendo na cidade. Eu não sei se esse caso um dia vai ter uma solução, se vão fazer uma exoneração desse corpo, se vão descobrir quem realmente fez.
o porquê que fizeram isso, se as bruxas são reais, se não são. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tentei resumir o máximo que eu consegui, então não sei se esse vídeo vai ficar longo ou não, porque realmente é muito conteúdo, mas quem tem mais curiosidade, eu super indico o Projeto Humanos, porque é um podcast ótimo e eles entraram com tudo nesse assunto e é muito bom, tem muita coisa interessante. Então eu já peço que vocês me sigam nas redes sociais, que lá eu vou fazer um pouco mais também sobre isso, fazer umas enquetes para ver os próximos casos. Segue a gente no Twitter, que agora a gente tem Twitter. Lá você pode mandar indicações, sugestões, qualquer coisa. É isso, valeu, tchau!